E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez trazendo um vídeo sobre política de novo. Eu não sei se é muito bom ficar falando desse tema, eu sei que alguma hora vai acabar, né, trazendo umas consequências meio negativas de perseguição, esse tipo de coisa. Mas eu vou continuar falando as coisas que eu penso. Calma aí, gente. Enfim. Mas eu vou continuar falando as coisas que eu penso. E vamos falar do MBL mais uma vez. Eu já tenho alguns vídeos sobre o MBL. Meu último vídeo sobre o MBL foi uma crítica ao partido MBL e ao partido Missão, né? Não é o MBL, mas enfim. É... Cara, qual que é o problema dessa vez? E é uma coisa que eu vejo muito recorrente, que é o movimento, generalizando, mas eu acho que ele se personifica na pessoa que talvez seja a mais popular do movimento até hoje, mesmo depois de todas as polêmicas, que é o Arthur Duval. Que eu acho que é meio inegável que ele é a maior voz do MBL. O Kim é expressivo, mas eu acho que ele é bem menos conhecido que o Arthur no imaginário popular, mesmo depois de tudo. O Renan nem se fala, o Renan eu acho que ele é menos conhecido até que o Kim. Então, assim, posso estar falando besteira completamente? Posso, gente. Estou falando achismos, coisas que eu penso, é a opinião de um cidadão, sabe? Eu fico pensando, se esse vídeo chegasse no Arthur Duval, ele já teria reagido a esse começo? Vamos supor, se ele discorda que o Kim é menos popular, ele acha que o Kim é menos popular que o Renan. Aí ele já fala assim, como você é burro, como você é imbecil. E aí que tá a crítica, e eu já vou partir para isso. É um bom gancho para ir aonde eu quero chegar. A comunicação do Arthur Duval não é boa, viado. Não é boa, assim, sinceramente, velho. Primeiramente, só afasta pessoas do MBL. Não que eu ligue pro MBL, sinceramente, eu não tô nem aí se eles estão afastando pessoas. Pra mim é bom. É bom porque são consequências das atitudes deles e representa muita coisa, né? Mas não, sabe, mas sabe o que eles vão me responder? Não, mas a gente quer afastar essas pessoas burras mesmo. Já começa errado por aí, sabe? Essa percepção que vocês são inteligentes e o resto do mundo é burro, mano. Cara, isso é muito chato, mano, muito chato. É óbvio que eu me acho um cara minimamente inteligente, e eu acho que pessoas que têm opiniões completamente diversas da minha são burras, é muito óbvio isso. Mas existe milhões de jeitos, ainda mais com você sendo um comunicador grande, influente, político, sabe? Tentando angariar votos para um movimento que se tornou um partido. Eu acho que existem milhões de maneiras melhores de você colocar isso em palavras, até para converter essas pessoas burras. Porque às vezes a pessoa não é burra por. Ela não é burra por escolha, velho. Às vezes é o que foi passado para ela. Se eu cresço numa família esquerdista com pessoas que idolatram Lula, você sabe, é bem óbvio que é muito mais difícil eu ter uma opinião diferente, porque eu estou condicionado àquele ambiente. Só que você é o tipo de cara que tudo bem, eu respeito muito quando você vai no meio da parada LGBT ou em alguma coisa lá do PT pra debater com as pessoas. Isso é maneiro. Mas quando você responde os vídeos, você resume tudo isso a burro, a idiota, a imbecil, com xingamentos que, cara, não leva a nada. Porque a sua resposta pode ser a exata mesma resposta, porque normalmente nem é pessoas agressivas. Sabe? Você pega um cara que ele tá respondendo de boa, falando uma besteira, eu concordo que tá falando besteira, vamos chegar lá. Mas assim, aí você, o cara que tá só falando uma besteira, como eu posso estar falando besteira agora, mas eu tô de boa, não tô xingando, não tô ofendendo. Aí você olha o meu vídeo e fala assim, seu idiota, seu animal, seu imbecil. Caramba, você acha realmente que isso é uma coisa super inteligente de se fazer, super correta de se fazer. Sabe? Primeiramente da questão correta mesmo, isso é babaca pra caramba, já começa errado por aí. Segundo, isso não vai angariar voto, mano. Não à toa o Renan, ele ficou péssimo nas pesquisas de popularidade. Pelo contrário, se eu não me engano, ele foi um dos mais votados como não voto nunca. Eu era iludido com essa questão do MBL. Falei assim, pô, mano, eu não acho que é impossível o Renan passar, não. Hoje eu já tenho certeza que ele não vai passar pro segundo turno. Pelo menos se as coisas seguirem como estão caminhando. Por quê? Por culpa de vocês. Vocês estão afastando cada vez mais pessoas. Vocês afastam possíveis aliados até. O Zangado, que é um cara que claramente não é lacrador, não é, sabe, é de uma patota e é de um cara. Primeiramente, ele é amigo do Enguiléu. Já começa errado por aí. Vocês destruíram um cara que é amigo. Não é tipo assim, ah não, conhecido. Ah, eles já se falam. Não, é amigo. Ele é amigo de um dos membros do Missão.
E vocês destruíram o cara por simplesmente ele dar uma opinião sem embasamento. Ah, mas aí a resposta dos fãs do MBL, né, os defensores. Não, porque ele realmente tem que ser atacado, porque ele está passando desinformação. Gente, eu vou falar uma coisa. É muito diferente eu abrir um vídeo e começar a falar, inclusive passar pesquisas, coisas do tipo, que são desinformação. Isso é puramente, estou passando desinformação. Quando um cara, ele tá numa live com os inscritos dele e os inscritos perguntam sobre o MBL, isso não é passar desinformação. Isso é uma conversa. Ai, mas é uma conversa que está sendo passada para milhões de pessoas e necessita de responsabilidade? Claro que necessita. E eu não acho que o Zangado foi tão irresponsável assim. Ele falou besteira e coisas erradas. Mas ele não desinformou o público. Pelo contrário, ele assumiu várias vezes que era um eu acho, que é o que ele conhece do movimento. Ele assumiu que ele poderia estar enganado. E outra coisa, não tô fazendo esse vídeo porque eu sou defensor do Zangado, mas eu quero esclarecer esse ponto do Zangado, porque ele é um melhor exemplo de como essa comunicação do Arthur é ridícula. Eu não gosto. E tá aí um exemplo. O Zangado, que é um cara que ele podia ser aliado do MBL, perdeu, já era. Que é um cara que ele não foi desrespeitoso, não xingou os caras. E até onde eu vi, que eu me lembro muito, que eu me lembre bem, ele não acusou os caras de falar assim, é isso, é isso, é isso. Ele falou, do que eu conheço é isso, sabe? Mas a própria contexto é um contexto de tipo assim, gente, eu não tô estudando os caras, não acompanho muito, é o que eu sei, posso estar errado. Não à toa, um próprio inscrito corrigiu ele falando que ele estava falando besteira e ele passou e concordou e falou assim, então falei besteira. Mas isso vocês não colocaram na resposta de vocês. Então assim, eu gosto muito da argumentação do Arthur Duval, tá? Acho que ele é um ótimo debatedor. Só que eu queria muito que ele tivesse mais a postura dele dos debates em vídeos, por exemplo, porque aí seria muito melhor de assistir. Mesmo que eu discorde do que ele tá falando. Mas assim, cara, eu já cansei de ver e tipo assim, eu sei que tem situações que pedem. Sabe, uma situação de um Oruan da vida que, pô, é um contexto que a galera também se esforça pra ser burra. Mas assim, mesmo nesses contextos, cara, eu acho que não precisa ficar nessa de xingar, seu burro, seu isso. Cara, isso é chato, isso não é uma boa comunicação, isso mais afasta do que atrai as pessoas, isso afasta a maioria das pessoas, se você não sabe. Mas claro, as pessoas que já estão fiéis como gados a esse movimento, que é quase uma seita, elas vão, nossa, olha como ele é corajoso e incisivo. Mas é essas pessoas que vocês querem agradar. Então, parabéns, continue agradando. Só que aí é vocês pra lá e eu pra cá. Entre muitas outras pessoas, mas não tô nem aí porque o Mister pensa. Parabéns, eu também não ligo pro que você pensa de mim. Não ligo pro que os fãs do MBL pensam de mim. E muito menos para que o MBL pensa de mim. Só que eu estou exercendo a minha opinião sobre caras que estão tentando alcançar o topo do nosso país. Com inclusive políticas muito perigosas, como proibição de várias coisas que, sinceramente, o próprio Arthur Duval e entre outros já falaram que a liberdade não é uma pauta deles. E tudo bem, eu entendo com a questão de liberdade restrita, só que regulamento de algumas coisinhas aí, proibição de outras coisinhas aí já é muito além do liberdade restrita. Não é questão disso, aí é autoritarismo mesmo. E aí, soma-se esses problemas que o partido vem tendo como partido e decisões partidárias e movimentárias, que fosse... movimentárias, eu sei, gente, eu não sou idiota. Mas assim, que fosse... Soma-se esses problemas aos problemas de comunicação. De toda vez que alguém aponta esses problemas, primeiro, eles não respondem muitos dos apontamentos. Muitos dos apontamentos. Eles pegam o Nando Moura porque é muito fácil bater em Nando Moura. É muito fácil bater em Nando Moura. Só que até agora tem uma coisa que eu não vi uma resposta. Por exemplo, dos vídeos que mandou o Caio, vídeos do Nando Moura, vocês responderam isso. Mas sobre o fato de ter gordofobia no meio das acusações, vocês responderam disso? Porque eu não vi. Aí eu posso ser... O erro é meu, né? Eu que não vi. Tudo bem, pode ser. Estou dando benefício da dúvida. Mas é o tipo de coisa que eu não vejo eles respondendo. Sabe? O escritor da Valete, que até onde eu sei, porque tem amigo meu, não, porque era um cara que eles nem conheciam direito. Eu não confio nesse discurso. Um cara que vocês nem conhecem direito vai botar na revista e que eu saiba ia ser alguma coisa de professor, redator, não sei o que lá do MBL. Então assim... Eu não sei se era bem um cara que vocês não conheciam direito. Eu acho que as pessoas descobriram e vocês tiveram que tirar o cara. Sabe? É um movimento que agrega tudo e todos.
tudo e todos. Não tem pauta, vocês não têm pauta. Ah, mas tem o livro amarelo. Mas você não leu o livro amarelo. Até aí vocês têm um plano. Um plano, posso concordar que vocês têm um plano. Talvez esteja colocando as palavras de maneira burra. Mas eu acho que é bem fácil de entender o que eu quero dizer. Uma diferença entre pauta e plano. Sabe, vocês não seguem uma linha. Pô, beleza, eu quero isso, isso, isso pro nosso país. Só que aí você tem X, Y, Z e não é questão de ser X, Y, Z. Porque até aí pode ter um partido com negro, gay, lésbica e isso é um partido que funciona. Só que vocês têm divergências que diferem em coisas essenciais para se definir como um partido. Como, por exemplo, a questão de aborto, que tem gente defendendo aí aborto de gente com deficiência. Ou eu tô falando besteira? Se eu tiver, me corrija. Você entende como a ideologia leva a isso? Porque aí é uma feminista que defende o aborto. Que surpresa. Que gente legal de se colocar no grupo. Sabe? E aí, igual eu falei, por que eu comecei a apontar todos esses problemas do MBL? Porque quando as pessoas apontam esses problemas, e muitas vezes são pessoas que realmente não sabem se comunicar, porque o Arthur Duval, ele é um ótimo comunicador. Um ótimo, perfeito. Eu admiro muito nisso nele e, inclusive, eu me inspiro muito nele. Ele é a minha maior inspiração para me comunicar. A minha comunicação é baseada na comunicação do Arthur Duval. E faz tempo. Inclusive, eu já ganhei muito debate, tipo, literalmente debate, por exemplo, debate escolar, usando todas as técnicas do Arthur Duval. Porque ele é um ótimo debatedor e um ótimo interlocutor. Mas eu não consigo concordar com essa parte dele que vem se mostrando cada vez mais nos últimos tempos, de ficar xingando, ofendendo, mesmo que sejam ofensas leves, como burro, não é uma ofensa tipo assim, nossa, eu vou me matar porque me chamou de burro. Mas é uma coisa babaca. É uma coisa que afasta as pessoas. E muitas vezes eu vejo vocês pegando alvos fáceis, velho. Tudo bem, tem caras que fogem de vocês, tipo o Jones Manuel. O Jones Manuel é bundão, ele foge. Mas eu nem acho que ele seja um alvo tão difícil assim também. Mas assim, ele é bundão e foge, ele é fujão. Não vai debater com vocês, nunca. Porque ele é bundão. Só que tem outras pessoas, e aí eu não tô falando de pessoas específicas, eu estou falando de perfis no Twitter, que seja, mas tem críticas sim válidas ao movimento. E eu não vejo vocês responderem as críticas válidas. É impressionante como toda vez que eu vejo o MBL respondendo uma crítica, ele se apega na crítica mais imbecil possível. Lógico, muitas críticas ao MBL são imbecis. E eles têm que responder essas críticas porque são em grande tamanho, mas por que não responder as críticas válidas? Ou se respondem, se fazem de desentendidos. Como quando falaram sobre o Marcelo Brigadeiro, prendeu, matou. Aí, qual que é o problema? Qual que é o problema? Caramba, Arthur Duval, pelo amor de Deus, você é um cara esperto. Você adora chamar todo mundo de burro e QI83. Qual que é o problema de ter o Marcelo Brigadeiro, que se eu não me engano, estou dando benefício da dor, porque às vezes estou falando besteira, mas se eu não me engano tem envolvimento com tráfico, foi responsável indiretamente por morte de pessoas, foi um cara que agrediu o torcedor em briga de torcida e saiu com a camisa ensanguentada. Isso tudo é crime. E isso é incondizente com o prender matou. Você entende o que eu estou falando? E assim, eu vou fazer uma analogia muito simples pra vocês, gente. Outra coisa, isso não é fake news não, porque foi o próprio Marcelo Brigadeiro que falou. Antes que venham as felinas, né? Falar que não, porque tá acreditando em fake news. Gente, não é fake news, foi o cara que falou, velho. A fake news, ele tá propagando fake news contra ele mesmo, porque é ele que disse. Dito isso, vou fazer uma analogia bem simples, pra ver, já que o Arthur é um dos exemplos que ele não consegue. Qual que é o problema? Qual que é o problema de Marcelo Brigadeiro no MBL, missão que é prender ou matou? É simples, é um cara que ele cometeu diversos crimes, entre aspas, e tá aí. Fazendo uma analogia, imagina que eu sou um pastor e eu falo, todo gay tem que ir pro inferno, vai, e já era. Aí, eu tenho um cara assumidamente gay, ex-gay, que seja ex-gay, que é o líder lá da igreja. Aí você vai falar assim, mas aí, na questão religiosa, se você se arrepender dos seus pecados, você tem o direito de frequentar a igreja. Concordo totalmente. Só que eu estou tentando pegar um exemplo radical, porque o exemplo de vocês é radical. Eu não vejo o exemplo de vocês como, não, se o cara se arrepender, aí tá tudo bem, sabe? Ou prescreve o crime, é isso? Porque até onde eu sei, vocês queriam
o prendeu matou pra criminoso no geral, velho. Lógico, não vai ser um cara que, sei lá, o cara que roubou pão e vai matar o cara, eu sei que não é isso. Mas sim, é uma hipocrisia ter o Marcelo Brigadeiro ali, velho. Assim, não é muito difícil de se pegar. Eu acho que até as analogias que eu fiz foram completamente idiotas, na verdade. Tô parando pra pensar que não foi uma analogia muito boa. Mas eu acho que deu pra entender, sabe? É isso, cara. Essa é o meu maior problema com o Arthur Duval e com o MBL atualmente. Talvez seja. Não tá longe de ser o maior problema. Mas do Arthur Duval, dos vídeos do Arthur Duval e das respostas do Arthur Duval, esse tem sido uma coisa que me incomoda. Deixa aí a opinião de vocês.